Olá, pessoal. Nós vamos aqui para mais uma aula, né? E a última atividade que eu tinha passado para vocês era para definir o conceito de liberdade. E agora a gente vai entrar num texto de um filósofo propriamente dito, né? E isso vai permitir que a gente pegue a definição que vocês deram e desenvolva muitas reflexões sobre essas definições. Os alunos eles me deram diferentes definições do que é liberdade, algumas como direito dos indivíduos, outras como fazer o que você quer, desde que não machuque os outros, ou não interfira com a liberdade dos outros. Outros, por simplesmente, como você fazer o que você quer, ponto final, mesmo se isso for contra o direito dos outros. E outros ainda como livre-arbítrio, né? O poder de fazer escolhas. E nós vamos pegar esse livro aqui do David Hume, esse autor que nasceu em 1711 e morreu em 1776. E a gente vai pegar uma parte dessa investigação sobre o entendimento humano, tá? E sobre os princípios da moral. E aqui tem o sumário, tá? Com a lista dos temas, né? Aí a gente vai pegar aqui particularmente o seção 8, né? Seção 8 aqui, da liberdade e da necessidade, né? Da liberdade e necessidade. Página 119. E hoje, em particular, nós não, na verdade, iniciaremos a reflexão propriamente dita sobre a liberdade, mas nós veremos algumas reflexões que David Hume tem sobre o problema que as pessoas tiveram quando elas trataram dessa questão. E aí, o que eu quero que vocês façam? Vai ser a atividade que eu vou passar no Classroom, né? Vai ser, sobretudo, interpretativa. Então, vocês vão ter que ler e interpretar o texto. Isso aqui serve como uma ajuda para interpretar, mas não substitui a interpretação de vocês. Na verdade, o que vai acontecer? Vou lá para a página 119 e eu vou explicando, tá? Essa seção aqui, só uma observação antes, ela pode ser lida independentemente das outras. Muito embora ela tenha uma relação íntima com as outras, ela pode ser lida independentemente. Então, ó, 119. Vamos ver onde está. 140. Já passamos um pouco. Então, o que vocês têm que fazer? Para esta aula que eu vou dar para vocês, não substituir a tentativa de realização da interpretação. Eu vou ler aqui, frase por frase, tá? E aí, eu peço que vocês parem o vídeo quando eu pedir e vocês escrevam aquilo que vocês entenderam daquilo que foi lido. Em seguida, eu vou dar a interpretação correta. Então, no que consiste a atividade? Não no que vocês entenderam do que eu disse, mas o que vocês entenderam do texto. Aí vocês vão escrever o que vocês entenderam da frase. Depois, eu vou dar a explicação correta da interpretação da frase. E vocês vão comparar qual foi a interpretação de vocês e qual foi a interpretação dada por mim. Isso é importante para vocês terem consciência de como é difícil ler um texto de filosofia, para vocês começarem a ter um método para a interpretação de textos. Vai ser muito básico em termos de metodologia para interpretar corretamente, mas vai ser um avanço já relativamente ao que vocês provavelmente têm, tá? Isso aqui não vale só para filosofia, tá? Vale para todo e qualquer texto. Então, todo e qualquer texto que for um pouquinho mais complexo, vocês vão ter que fazer esse tipo de procedimento. E eu vou explicar também um pouco no decorrer do processo como se realiza uma interpretação adequada. Pelo menos 2 princípios, ou 3, ou 4,
eu vou passar para vocês sobre como realizar uma interpretação que seja adequada, tá? Então, não deixem de parar o vídeo e escrever aquilo que é a interpretação de vocês, porque a atividade consiste exatamente nisso. Não em escrever qual é a minha interpretação, mas escrever qual é a de vocês. E depois comparar para ver se está certo, tá? Então, no fundo, vocês têm que errar. Tem que errar, tem que tentar fazer a interpretação. Se estiver errada, não tem problema, esse que é o ponto mesmo. E corrigir essa interpretação, se ela estiver errada, né? É assim que a gente consegue melhorar nossas capacidades, nossas habilidades, né? Então, por exemplo, um músico iniciante, uma pessoa que está começando a tocar música, quando ela vai aprender, sei lá, o violão, ela basicamente fica tentando fazer acorde. Quando ela tenta, ela só erra. E é corrigindo progressivamente cada errinho que ela fez, que ela consegue melhorar. A mesma coisa aqui. Então, qual que é o princípio? Se nós não errarmos, nós não progredimos. Né? Então, tem que errar. Não pode ter medo de errar, com a consciência de que, posteriormente, é para corrigir esse erro. Quando a gente faz isso muitas vezes, aí a gente começa a conseguir aplicar essa metodologia de interpretação de texto de forma meio que automática. Assim como um músico vai tocar uma música muito complicada de forma meio que automática, depois de muito treino e erro, tá? Treino, erro, correção. Treino, erro, correção. Até o momento que para de errar. Então é isso. Vamos lá para a sessão número 8. Eu vou colocar esse texto no Classroom, tá? De novo, página 119 aqui. E vocês podem seguir pelo momento aqui pela minha exposição, né? Então, vamos começar na parte 1. Mas antes de começar, já a primeira regra de interpretação. O que significa interpretar? Né? Significa você dar um sentido ao texto. Só que teve alguém que escreveu esse texto. E essa pessoa escreveu esse texto já com um sentido, entre aspas, na cabeça dela. Né? Ela já tinha em mente um sentido para as palavras que ela deu. E o sentido que nós damos a essas palavras pode ou não ser coerente com o sentido que o autor deu a essas palavras. O que nós queremos quando nós demos um texto? Nós queremos saber o que o autor pensou. Né? Então, a gente teria que ter acesso ao sentido que ele deu a essas palavras. Como que nós podemos ter acesso a isso? Obviamente, lendo. Né? E vem das palavras que ele escreveu e os sentidos que a gente estabelece comunitariamente de forma idêntica a ele. Né? Agora a questão é a seguinte: como saber se a interpretação que você deu é idêntica àquela que ele tinha em mente quando ele escreveu? Aí você pode falar, é impossível saber isso. No fundo, não, gente. Existe um método que, a partir do qual a gente vai progressivamente melhorando a nossa interpretação sobre todo e qualquer texto, que é o seguinte: tem uma frase. Você lê a frase e tenta explicar ela ao seu modo. Isto se chama hipótese interpretativa. É aquilo que você entendeu do texto. Dada a hipótese, o que você vai fazer? Você vai ler de novo e comparar a sua hipótese com o próprio texto. Se ela se identifica ao texto, você mantém a hipótese. Se ela é diferente do que o texto diz, você muda a hipótese. E esse processo vai continuando até você conseguir essa identidade entre a interpretação que você deu e o texto que você acabou de ler e agora vai reler. Na releitura, você consegue esta identificação. Se há identificação, você mantém a hipótese. Se não há, você joga a hipótese fora e corrige a hipótese. Então, duas possibilidades, né? O texto diz exatamente o que eu disse que ele diz, ou seja, segundo a minha interpretação. Então, é idêntico à interpretação, você pode manter a hipótese. Segundo, eu reli e o que o texto diz é diferente da minha hipótese interpretativa. Joga a hipótese fora, faz uma nova hipótese.
E aí compara novamente por intermédio de uma outra releitura, que vai ser a segunda releitura. Tem a primeira leitura, aí a hipótese. Segunda releitura, a primeira leitura, hipótese. Releitura, aí comparação. Identidade? Não. Se tem diferença, então jogar a hipótese fora. Aí reler, fazer uma outra hipótese. E aí reler novamente para confirmar. Então você tem que ficar lendo mesmo, a mesma coisa várias vezes. Não tem outro jeito, porque é o único jeito de você identificar se a sua hipótese interpretativa é idêntica àquilo que é dito no texto, que é o que o autor quis expressar, tá? Nessa atividade vocês vão ver que, de fato, isso é possível de fazer, né? Sobretudo porque eu vou ler, depois vocês vão pausar, fazer a hipótese e eu vou explicar qual que é a certa. E vocês vão poder identificar no texto que é de fato o que ele está dizendo, tá? Então vamos começar, sem mais delongas. Então, parte 1. Seria razoável esperar, em questões que têm sido examinadas e discutidas com grande ardor desde os primórdios da ciência e da filosofia, que os debatedores já se tivessem posto de acordo, pelo menos quanto ao significado de todos os termos, e que nossas indagações, no curso desses 2000 anos, tivessem sido capazes de passar das palavras para o verdadeiro e real assunto da controvérsia. Agora, pausa. O que é que ele disse aqui? Então vamos lá. Agora eu vou dar a explicação. Tomara que você tenha pausado, lido e dado a sua interpretação, tá? Ele está dizendo que, dada uma questão que a gente possa discutir, pelo menos sobre o significado dos termos que nós utilizamos, nós temos de ter concordado. Se, ainda mais, essa questão foi debatida há muito tempo. Porque, enfim, se a gente não está de acordo com o significado das nossas palavras, nós não vamos conseguir discutir direito. Eu posso estar falando de uma coisa, enquanto o outro está falando de outra, né? Então, pelo menos num debate que durou tanto tempo, como é o debate sobre a liberdade, esperaríamos que o significado das palavras estivesse claro. Foi isso que foi dito. Agora é o seguinte, gente. Talvez alguns de vocês tenham tido algum problema nessa parte para interpretar essa frase. Por exemplo, pelo termo aqui controvérsia. Será que todos vocês sabiam o que era controvérsia? Aí tem um outro princípio da interpretação. O primeiro foi aquele: comparar a interpretação com o próprio texto, para ver se é idêntico. O segundo é saber o sentido de todos os termos que estão sendo utilizados. Então, por exemplo, controvérsia é uma disputa teórica, no caso, né? Opiniões divergentes sobre o mesmo assunto geram uma controvérsia. Pois bem, então qual que é o princípio? Se você não sabe o sentido de uma palavra na frase, você não vai poder compreender a frase inteira. Então, quando você encontra uma frase que você não está compreendendo, né? Você tem que encontrar um termo que você não sabe e aí procurar o sentido desse termo. Esse é outro princípio interpretativo. Às vezes, os alunos fazem o quê? Leem o texto, não entendem nada e eles nem sabem porque não entenderam. É porque teria que identificar todos os termos dentro dessa frase, dentro desse texto, que não são compreendidos, procurar o seu significado e aí voltar para o texto. Só que às vezes a coisa parece tão incompreensível porque tem palavras que são perdidas que a pessoa não consegue nem identificar essas palavras. Então, isso também é método interpretativo, tá? Cada vez que vocês encontrarem uma palavra aqui que vocês não sabem, antes da minha explicação, vá procurar o significado dela, porque daí você pode, eventualmente, compreender a frase, tá? Vamos continuar. Parece efetivamente bastante simples prover definições exatas dos termos empregados no raciocínio, e fazer dessas definições, e não do mero som das palavras, o objeto de futuros exames e análises. Se considerarmos, porém, o assunto mais de perto, tenderemos a extrair uma conclusão diametralmente oposta. Agora parou aqui. Analise essas duas frases. O que foi dito nessas duas frases? Pause e lê de novo.
Bom, espero que vocês tenham pausado, que vocês tenham lido de novo, tá? Qual que seria a interpretação correta? Não sei exatamente qual foi a de vocês, mas é o seguinte. Ele diz primeiro que essa coisa de definir os termos que nós estamos utilizando parece ser fácil. Só que, se a gente vê essa situação da controvérsia, né, da disputa teórica, a gente tem a tendência a concluir que, na verdade, isso é muito difícil. É isso que está dizendo nessas duas frases, tá? Você aí que tentou analisar e não conseguiu, talvez seja porque você não aplicou o segundo princípio, né? Por exemplo, o segundo princípio tem essa palavra aqui, diametralmente oposta. O que significa diametralmente oposta? É completamente oposto. É do outro lado, completamente do outro lado, tá? Então, é isso que significa diametralmente oposto. Agora, terceiro princípio de interpretação, se você teve problema nessa parte, né? Que, no fundo, ele estava falando, parece ser fácil, mas no fundo é muito difícil. Né? Parece ser fácil, mas se a gente analisar direito, é muito difícil. É isso que ele disse. Dar um sentido coerente às nossas palavras para que nós possamos debater. Um sentido idêntico às nossas palavras, né? No debate. Aí, por que talvez você não tenha conseguido interpretar? Talvez você tenha conseguido, mas talvez não. Uma das coisas é que você não pode considerar o texto apenas em uma frase só. Você tem que considerar ele no todo. Porque no texto há coisas dentro dele que se referem a coisas que vieram antes nesse mesmo texto. E você só consegue entender o sentido de uma frase pela frase que veio anteriormente, ou pelas partes do texto que vieram anteriormente. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando fala extrair uma conclusão diametralmente oposta, o que é essa conclusão completamente contrária? Essa conclusão completamente contrária a qual outra conclusão? Isso você só sabe na frase anterior. Esse que é o princípio. Não pode analisar o texto só numa parte, tem que analisar o texto pelo todo. Sobretudo as partes que vieram antes. Às vezes também as que vieram depois. Tá? Nesse caso aqui, a conclusão que é oposta é esta aqui, ó. Na verdade, não é a oposta, né? É a conclusão aquela que há uma oposição. Na verdade, esta aqui. Parece bastante simples prover definições exatas dos termos empregados. Qual que é a conclusão oposta? Que não é simples prover definições exatas dos termos empregados. Ou seja, você só entende esta frase aqui por intermédio desta frase aqui, tá? E por oposição a ela. Então, nunca interpretar um texto apenas a partir de uma parte, mas considerar sempre o todo. Uma das razões principais disso é que o texto faz referência a partes que já foram ditas. E aí, essa referência só pode ser feita efetivamente considerando essas outras partes, essas outras frases que vieram anteriormente. Isso parece ser besteira e simples, mas não é. Quando eu leio esse texto com os alunos, estou lendo esses textos com os alunos nas aulas. Eles erram muito isso aqui. Essas duas frases, normalmente, eles não compreendem. Tá? Vamos continuar, então. O mero fato de que uma controvérsia tenha se estendido por tanto tempo sem chegar a nenhuma decisão torna lícito presumir que há aí alguma ambiguidade de expressão e que os debatedores associam diferentes ideias aos termos em uso na discussão. Agora é o seguinte, essa frase aqui, gente, a gente já sabe que é controvérsia, é uma disputa teórica. Agora, você sabe o que é ambiguidade? só esse termo. É lícito. Ilícito, você sabe o que é? Ambiguidade, ilícito. Vamos aplicar o segundo princípio lá. Tem que compreender o sentido das palavras para você compreender a frase. Se não sabe, vai procurar o que é lícito. Vai procurar o que é ambiguidade. Aí, volta a ler o texto. Então, pausa aqui, procura lá e volta a ler o texto para ver se entendeu.
Então, voltando agora, espero que você tenha pausado. Então, ele está dizendo o seguinte: o fato de que essa controvérsia sobre a liberdade e sobre a noção de necessidade também tenha demorado tanto tempo, né, para ser acabada, no fundo não acabou, né? As pessoas não chegaram a uma conclusão. Isso torna plausível que nós presumamos, ou seja, admitamos, né, que as pessoas estão utilizando as palavras com mais de um sentido. Então, o fato de que elas não chegaram a nenhuma conclusão unívoca torna plausível, né, que as pessoas não estão utilizando esses termos de forma unívoca, ou seja, esses termos têm alguma ambiguidade, tá? Então, aí os debatedores, as pessoas da controvérsia, eles associam diferentes ideias aos termos em uso na discussão. Então, tem diferentes ideias para os mesmos termos, né? Aí é isso que caracteriza a ambiguidade. Aí eles falam uma posição e o interlocutor discorda deles, mas no fundo a ideia que eles têm em mente sobre esse termo é outra. Então eles não concordam, não porque eles discordam sobre as coisas mesmas, mas porque eles não sabem que estão falando linguagens diferentes, tá? E isso acontece na nossa vida, sim, e muito, gente. Vocês não sabem quantos debates eles aparecem ser discordâncias entre os interlocutores quando são problemas de linguagem, tá? Então é isso que ele está falando. No fundo, implicitamente, o Hume já está dizendo, olha, no fundo, se você já tivesse essa linguagem clara, a questão já poderia ter sido resolvida. Vamos para a próxima frase. Pois, como as faculdades da mente são supostas naturalmente iguais em cada indivíduo, caso contrário, nada mais inútil que argumentos ou debatermos uns com os outros, seria impossível, se as pessoas associassem as mesmas ideias a seus termos, que pudessem entreter por tanto tempo diferentes opiniões sobre o mesmo assunto, especialmente quando comunicam uns aos outros essas opiniões, e cada uma das partes volta-se para todos os lados em busca de argumentos que possam dar-lhes a vitória sobre seus antagonistas. Frase muito grande, agora você dá pause e, de novo, tem que interpretar. Se achar alguma palavra, vai lá e procura qual é o sentido da palavra. Por exemplo, protagonista, você sabe o que é? Então vai procurar. Depois, relacione as partes do texto umas com as outras, e não só as partes isoladamente. Aí compare de novo com o texto que foi lido. Aí você escreve a interpretação, né, e me manda essa interpretação. Pausou, espero que vocês tenham pausado, né? Agora eu vou dar a interpretação certa. Aqui tem suposições muito fortes que o Hume faz. A primeira suposição é que as faculdades da mente são supostas naturalmente iguais em cada indivíduo. Ou seja, aqui ele está achando que as nossas faculdades mentais são muito semelhantes. Às vezes elas podem ser diferentes em grau, mas elas são muito semelhantes no seu tipo. E isso parece ser verdade, sim, gente. Então, por exemplo, capacidade de utilizar linguagem, de pensar, é algo partilhado entre os seres humanos, né? E é partilhado universalmente. Capacidade de raciocinar também é partilhado universalmente. Então, por exemplo, todo ser humano é capaz de fazer matemática? Em certo grau, sim, todo ser humano é capaz de fazer matemática, de calcular. Calcular e raciocinar são muito parecidos. Eles chegam às mesmas conclusões quando tem na frente deles um problema matemático, né? E sabem como resolvê-lo. E todo mundo tem o potencial de saber como se resolve um problema matemático. Todos, por exemplo, têm sensibilidade. Sensibilidade no sentido de algum, algum órgão dos sentidos que nos dá informações sobre o mundo, seja o tato, seja a visão, seja o paladar, paladar ou olfato. Então, nós temos muitas coisas parecidas, elas são iguais entre os indivíduos, né?
Aí ele diz o seguinte: caso contrário, nada mais inútil que argumentos ou debatermos uns com os outros. Então, nada adiantaria debater uns com os outros se essas faculdades não fossem iguais. Porque se elas fossem diferentes, cada um teria uma opinião diferente sempre, e a gente nunca chegaria a nenhuma conclusão comunitária. E aí não adiantaria ficar discutindo. Então, sobre a base da suposição de faculdades idênticas que faz sentido nós discutirmos. É isso. Se nós não tivéssemos elas, não faria sentido realizar nenhum debate. Ou seja, o Hume está dizendo, no fundo, que a gente chegaria à mesma conclusão, né, em todos os casos, dados essas faculdades idênticas que nós temos. Se cada um de nós passasse pelos mesmos processos que são necessários para conhecer alguma coisa. Aí ele continua: seria impossível se as pessoas associassem as mesmas ideias a seus termos que pudessem entreter por tanto tempo diferentes opiniões sobre o mesmo assunto. E, de novo, eu acabei de falar essa frase, né, o significado dessa frase. Seria impossível que a gente discordasse por tanto tempo. Talvez no início nós discordemos, mas depois de muito tempo discutindo, a gente chegaria às mesmas conclusões porque a gente tem as mesmas faculdades. A não ser que a gente tivesse esse problema linguístico de ambiguidades. Aí ele fala que se as pessoas associassem as mesmas ideias a seus termos. Ora, se elas não estão utilizando a mesma linguagem, elas acham que estão, elas podem discordar umas das outras, certamente somente em aparência, mas nunca resolver a questão e nunca chegar a uma conclusão comum. Então o problema está na ambiguidade novamente. Ele continua: e cada uma das partes volta-se para todos os lados em busca de argumentos que possam dar-lhes a vitória sobre seus antagonistas. E aqui, o que ele disse nessa parte? Será que ele disse que, no caso em que as pessoas não têm essa linguagem comum e utilizam os termos ambiguamente, eles não conseguem chegar a uma conclusão comum? Não, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que, especialmente quando esses debatedores se esforçam muito em discutir este tema, nós chegaremos todos a uma conclusão comum, tá? Ainda mais quando eles se esforçassem muito. Então é isso que foi dito nesse parágrafo, tá? Aí compara com a interpretação que vocês tinham dado. Aí vamos lá. É certo que quando os homens enveredam pela discussão de questões que jazem inteiramente fora do alcance das faculdades humanas, tais como as que se referem à origem dos mundos, à organização do sistema intelectual ou da região dos espíritos, eles podem ficar por longo tempo golpeando o vazio em suas infrutíferas contendas, sem jamais chegar a alguma conclusão definida. Aqui ele introduziu outra coisa, hein? Fiquem espertos. Agora deem a interpretação de vocês, de novo, vendo quais termos vocês não sabem e comparando essa frase com as outras frases, para entender qual que é o contexto também, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma palavra que talvez vocês não saibam. Não, acho que nesse caso aqui não tem, não. Infrutíferas, talvez, não sei. Mas, então, pausem aí, deem uma lida de novo e deem a interpretação de vocês. Espero que vocês tenham pausado. E vamos lá novamente. Então, aqui ele está introduzindo uma outra razão pela qual os homens podem discordar continuamente, ou seja, de forma constante, sem chegar a uma conclusão comum, que são os temas sobre os quais nossas faculdades não são capazes de obter conhecimento. Então, de um lado, nós temos os problemas linguísticos de ambiguidade das palavras. Aí a gente pode, talvez, se degladiar para sempre sobre essas questões, porque, no fundo, a gente está falando de coisas diferentes, sem saber que a gente está falando de coisas diferentes, porque os termos são ambíguos. E, do outro lado, nós temos esses temas que a gente discorda sempre um do outro, porque são coisas que nenhum de nós pode verdadeiramente conhecer. Ele dá 3 exemplos, né? A origem dos mundos, a organização do sistema intelectual e a terceira, a região dos espíritos. Então, por exemplo, um tema como a vida após a morte. Alguém pode, de fato, saber o que acontece? Não. A gente tem crenças.
Se a gente quiser debater o assunto, a gente vai ficar debatendo para sempre, sem chegar a uma conclusão que possa ser comum, porque isso está para além das nossas faculdades cognitivas. É isso que foi dito aqui, tá? Agora a questão é a seguinte: a questão da liberdade é uma questão do problema de linguagem, da ambiguidade das nossas palavras, ou uma questão do fato de que a liberdade é algo que está além do, do que nossas faculdades podem alcançar? É uma boa pergunta. No fundo, ele já está colocando essa questão aqui. Aí ele continua. Mas, se a questão diz respeito a algum assunto da vida e da experiência cotidianas, é de supor que nada poderia manter a disputa indecidida por tanto tempo, a não ser algumas ambiguidades de expressão que mantêm os antagonistas imóveis à distância e impedem o efetivo início do corpo a corpo. Então, vamos lá, lê isso aqui e tente interpretar. Pausa o vídeo. Agora, vamos lá, né, gente? No fundo, ele está dando a dica aqui, falando: olha, a questão da liberdade, no fundo, é uma dessas questões cotidianas. E elas podem ser resolvidas, né? Comunitariamente, todos concordarmos. Então, assim como, por exemplo, eu pego este copo aqui, e eu olho e vejo que é preto, e aí você também olha e vê que é preto, e a gente chega a uma conclusão comum. Na questão da liberdade também seria a mesma coisa. Não é, a questão da liberdade não é algo, né, que seria impossível de responder a partir das nossas faculdades, como, por exemplo, é o caso de eu saber a cor desse negócio aqui, né? Então, aí ele diz mais coisas, né? Tem mais coisas nessa passagem aqui que eu não falei. Como, por exemplo, se a gente tiver os termos definidos corretamente e estivermos entendendo o que cada um de nós diz um para o outro, a gente estaria discutindo sobre as coisas mesmas, e aí teria, de fato, corpo a corpo, né, entre as oposições de opiniões. E a gente poderia progredir, né? É isso. Aí, aqui, vamos lá, vamos ler antes, né? Aqui nesse ponto número 2. Isso tem ocorrido no caso da tão longamente debatida questão sobre a liberdade e necessidade, e num grau tão notável que, se não estou muito enganado, verificaremos que todos os homens, tanto os sábios como os ignorantes, sempre tiveram a mesma opinião sobre o assunto, e que umas poucas definições inteligíveis teriam imediatamente posto um fim a toda a controvérsia. Agora, para o vídeo aqui e dá a interpretação. Agora vamos lá. Compare com a análise que eu vou fazer, tá, gente? Então, aqui, quando ele fala isso, tem ocorrido, no caso tão longamente debatida a questão sobre a liberdade, tem que saber o que é o isso. Esse é mais um dos casos daquele que eu falei para vocês, gente, que tem que ver o texto no todo e não na parte. Esse isso é um demonstrativo, né? É como quando eu aponto uma coisa e falo isto. Você tem que olhar para onde eu estou apontando para saber o que é. E esse isso aqui, o Hume não está apontando nada para a gente, ele não está aqui, né? Mas isso tem a ver com o texto. O que é o isso? É isso que ele falou aqui, né? Na verdade, essas ambiguidades de expressão. Então, essas ambiguidades de expressão que mantêm os antagonistas imóveis à distância e impedem o efetivo início do corpo a corpo, que tem ocorrido no caso da tão longamente debatida questão sobre a liberdade. Esta frase, portanto, aqui, gente, você só consegue compreender se você substituir esse isso por essa expressão que veio antes. Algumas ambiguidades de expressão que mantêm os antagonistas, etc, etc, etc. De novo, tem que ver o todo e não a parte, tá? Aplicar esses princípios é muito importante para vocês, tá, gente? Então, ele está falando que isso acontece na questão da liberdade, esses problemas de linguagem, ambiguidades que impedem que as pessoas consigam discutir sobre o tema de fato, né? Elas discordam, mas é só em aparência. Aí, ele diz que é num grau muito grande, né, que isso acontece, e que, no fundo, no fundo, todos os homens concordariam, tanto os sábios quanto os ignorantes, né? Teriam a mesma opinião, se a gente tivesse dado algumas definições antes de fazer o debate. E aí a gente ia pôr um fim a toda a discussão sobre o assunto. É isso. Então vamos para a próxima frase.
Reconheço que essa disputa tem sido tão extensamente investigada por todo o mundo e conduzindo os filósofos a um tal labirinto de sofismas obscuros que não é de espantar que um leitor sensato opte pela comodidade e se recuse a dar ouvidos a uma questão da qual não pode esperar nem instruções, nem entretenimento. Aí agora, gente, tenho quase certeza que vocês não sabem o que significa isso aqui. Sofismas obscuros, tá? Então, vai procurar o que é sofisma obscuro, para você conseguir entender essa frase. Senão não dá, né? Aplique aquele segundo preceito que eu disse para vocês. Agora, eu vou pausar aqui, procura o que é sofisma e aí tenta interpretar. Escreve a interpretação, me manda, né? Depois na atividade inteira. E agora eu vou dar a interpretação correta. Tá? Então, o que é sofisma? Tomara que você tenha procurado aí, né? São argumentos falsos, na verdade inválidos. A gente não diz nem falsos, são argumentos inválidos. São coisas que parecem ser argumentos, mas não são. São conexões lógicas que são falhas, tá? Não são conexões lógicas, ou melhor, coisas que têm aparência de conexões lógicas, mas não são. E aí, obscuros vem adicionar aí o fato de que as discussões elas podem parecer muito complexas, quando na verdade elas são apenas um conjunto de confusões, né? Então, ele está falando aqui, em particular, depois, né, ele fala que os filósofos eles ficam discutindo com esses sofismas obscuros, né? E um leitor sensato, ou seja, uma pessoa sensata, né, que está lendo esse texto, por conta de que essa questão nunca foi resolvida e as pessoas escutam ela desde muito tempo, ele não ia achar que esse texto aqui daria algum tipo de conclusão, que ele não poderia conhecer nada a mais a partir da leitura do texto de David Hume. E nem tirar entretenimento, porque essa questão é difícil. Então, se ele não vai se divertir com o negócio, nem tirar alguma coisa, nem conhecimento disso, ele não vai ler. É isso que o filme está falando. Não sei se foi essa interpretação que vocês deram, mas é isso. Aí vamos para o último, que talvez, porém, na forma que proposta o argumento consiga reavivar sua atenção, já que introduz mais novidades. Promete ao menos algum resultado na decisão da controvérsia e não perturbará muito seu conforto com raciocínios complicados e obscuros. Aqui ele está falando, né, ó, o meu texto ele vai ser simples. E, além disso, ele vai dar um desfecho a essa discussão, trazendo algumas outras novidades, né? E não vai perturbar muito o leitor com esses raciocínios obscuros, né? Aí é o seguinte, eu quero que vocês façam o quê? Que vocês tentem por si mesmos interpretar esse parágrafo 4 sem a minha ajuda, tá? Vai ser um exercício interessante. Fora todas as coisas que a gente já tentou interpretar, né? Tente interpretar esse parágrafo 4 e eu não vou dar uma interpretação dele, tá, gente? Então é isso. Na próxima aula a gente começa de fato que esse parágrafo 4 já começa a discutir essa questão da relação entre liberdade e necessidade, tá, gente? Então, a gente vai para o tema propriamente dito, né? Esse primeiro foi um diagnóstico do problema, né? Por que as pessoas não conseguiram resolver isso até hoje, diz Hume. Aí a conclusão dele é por causa de ambiguidades na linguagem. Depois a gente vai ver quais são esses problemas da linguagem que impediram as pessoas de conseguir resolver a questão da liberdade na sua relação com a necessidade, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado aí por terem escutado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Essas técnicas de interpretação vocês podem utilizar para qualquer coisa e vocês devem utilizar, tá? Tchau, tchau.